Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação, mais uma vez, estar reunido com vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra que nós temos aqui no nosso canal, tá bom? E mais uma vez, eu peço, aquele que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal Jailson HMTV. Não se esqueça de dar o like, que é muito importante, porque você dando like, o algoritmo do YouTube vai reconhecer que vocês estão precisando do nosso conteúdo, então ele vai mandar nosso conteúdo no mundo da internet, tá bom? E também aperta o sininho, porque toda vez que colocamos um vídeo, você recebe aí automaticamente o aviso que tem vídeo novo no canal, tá bom, meus irmãos? Muito bem. Vamos ler aqui duas escrituras. Uma fica na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. E depois vamos ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, versos 2 diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado, tá bom? Agora, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. De Apocalipse 5, versículo 1. Aí você diz, peraí, irmão Jesus, o que tem a ver a presciência que Pedro está falando aí no capítulo 1, verso 2 da sua primeira carta, com Apocalipse 5, com o livro dos selos? Vamos chegar lá. Preste bem atenção às escrituras. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi da deixa do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Irmão, e baseado nessas duas escrituras, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que fala da presciência de Deus, e Apocalipse 5, versículo 1, que fala do livro selado com 7 selos, o meu tema hoje é a presciência de Deus dentro da abertura dos 7 selos. Você pode até perguntar, e o que tem alguma coisa, irmão Jailson? Vê? O que tem a ver, irmão, da presciência com Deus com a abertura dos selos? Tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma conexão? Você olha para isso no natural e você não vai conseguir observar essa conexão. Mas na realidade tem essa conexão. A presciência de Deus dentro da abertura dos 7 selos. Irmão, quando preste bem atenção no que eu quero falar, eu quero que você preste bem atenção, fique atento naquilo que vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Quando nós falamos que o Cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou, a última era acabou, a misericórdia cessou, irmão, há uma grande confusão feita pelos irmãos. Como é que pode, irmão Jailson? O último eleito ainda vai entrar, irmão. Ora, que o último eleito entrou, o que eu estou fazendo aqui, irmão Jailson? O que é que o senhor está fazendo aqui, irmão? Que a intercessão cessou, que a misericórdia cessou, irmão. Que a última era acabou. O que nós estamos fazendo aqui, nós que viemos depois do selo, porque o selo foi revelado em 63, nós estamos aqui no ano 2024. Aí é onde entra a presciência de Deus, irmão. Agora, esta confusão é feita porque os irmãos, os pregadores, ainda não entendeu sobre a presciência de Deus. Esse é o problema, que eles não entendeu ainda, ele não captou ainda sobre a presciência de Deus. É por isso que tem essa confusão. Peraí, quando nós falamos, irmão, não é nós que estamos interpretando isso. Quando eu afirmo que o último entrou, não é porque eu que li isso na mensagem e estou interpretando. O profeta que disse, o irmão Branco, que quando o último eleito entra, as revelações vêm sobre as pessoas. Aí mais pessoas, mas irmão Jailson, mas o irmão Branco está dizendo que é ele não. Ora, e como ele podia dizer que era ele? Não, irmão,
esse último eleito aqui, quando ele entrar, a revelação vai vir sobre vocês, mas esse último eleito aqui sou eu. Será que ele pode dizer isso, irmão? Quando chegaram para João Batista e começaram a fazer aquelas perguntas a João Batista, tu és o Elias? Ele disse, não. Tu és o Cristo? Não. Aí sabe o que João Batista disse? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Mas quando Jesus foi testificar, foi dar testemunho de João, Jesus chamou João de quê? Do Elias. Tá vendo aí? Então você, irmão, que recebe a revelação, que tem a revelação, que tem de testemunhar, não, o último eleito foi o sétimo anjo. Foi o ministério do sétimo anjo, foi o irmão Branham, ele que foi. O irmão Branham não podia dizer que ele era o último eleito. E você sabe, quando alguém se levanta e diz que é isso, diz aquilo, você vê que lá no final do caminho você vai ver que ele estava equivocado. Mas o revelado, aquele que recebe a revelação, aí a revelação indica a ele quem é aquele último eleito. Mas o problema é que os pregadores da mensagem do profeta, a maioria dos irmãos, eles ficam com aquilo que está no púlpito. Eles não querem ler mensagem, eles não querem ler Bíblia, não querem ler mensagem, sabe? Tem muitos irmãos bons, irmão honestos, irmão gente boa. Aqui na minha região eu conheço irmãos bons, irmão com corações bons, que ele ajuda você. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Mas eles não entenderam a mensagem. Ele disse assim, não, eu creio no profeta, mas só que isso que o senhor está pregando aí, não é desse jeito não. É não, irmão. Ainda vai se cumprir. Eu sabia que tem irmão da mensagem ainda esperando 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o 17 se cumprir ainda. Eles acham que ainda vai acontecer. Mas aquilo se cumpriu, irmão. Nas escrituras, a Bíblia mostra que existe uma chave. E essa chave, quando ela é aberta, muitas escrituras se cumprirão quando essa chave abrir. E qual é a chave? Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Que muita gente da mensagem, irmão, sabe esse versículo de cor e salteado, mas eles ainda não captaram, eles ainda não receberam a revelação, porque a Bíblia diz aqui, ó, olha o que ela diz aqui em Apocalipse 10, 7. Deixa eu ler, diz assim, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá, não se revelará, mas se cumprirá. Então, há um cumprimento, irmão, quando esse sétimo anjo tocar a trombeta. E agora, deixa eu falar algo aqui, que tem uma coisa muito importante. Diz assim, ó, mas nos dias, esses dias aqui, está no plural, da voz do sétimo anjo. Sabe por quê, irmão? Porque esse sétimo anjo, que é esse anjo aqui de Apocalipse 10, 7, é um homem. Ele ia se encontrar com o anjo de Apocalipse 11, 15. Porque esse anjo de Apocalipse 11, 15 é celestial. Certo? É por isso que a Bíblia diz, ó, mas nos dias, está no plural, um período de tempo, o sétimo anjo terreno ia ter um encontro com esse sétimo anjo celestial. Depois desse encontro, esse ministério terreno ia chegar um tempo que ia cessar, mas o anjo celestial, que é o sétimo, continuaria com essa obra aqui na terra. E existe outra coisa também muito interessante, irmão, que muitas pessoas dizem, não, mas o nosso tempo, ainda tem muitos irmãos da mensagem que estão aguardando acontecer alguma coisa. Não, nós devemos olhar para o nosso tempo. Agora eu te pergunto, o que está acontecendo agora no nosso tempo? Quando eu digo no nosso tempo, estou dizendo aqui, nesse ano agora, 2024. O que está acontecendo agora? Me diga. O que está acontecendo agora? Não, porque leva o mundo para 63, mas esquece o que está acontecendo agora. Mas o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo agora? Sabe o que é que está acontecendo agora, irmão? É que muitos estão alcançando aquilo que aconteceu em 63, irmão. É por isso que a mensagem, a festa das trombetas, o irmão Branham manda a gente olhar para trás.
Passamos muitos anos olhando só para frente. Mas quando chega em 64, quando ele pegou a faixa de trombeta, ele disse assim, olha para trás. Porque lá atrás, em 63, irmão, foi o que aconteceu, as coisas que estava prometida acontecer e aconteceu. E hoje nós somos beneficiados pelas coisas que aconteceram em 63, irmão. Não é que nada está acontecendo, não é que está acontecendo agora não. Agora nós estamos sendo beneficiados, muitos irmãos estão alcançando os benefícios daquilo que aconteceu em 63, irmão. Não podemos negar isso não, irmão. Negar isso é negar a Bíblia. Negar isso é negar a revelação profética. Não podemos negar isso. Não podemos deixar de ver o que aconteceu em 63, porque em 63 ali é o cumprimento daquilo que a Bíblia fazia 2000 anos que vinha sendo profetizado. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta se cumprirá os mistérios. Irmão, Paulo, o primeiro mensageiro, ele falou sobre o mistério, mas não se cumpriu com Paulo. Nem se cumpriu na primeira era, nem se cumpriu na segunda era, nem se cumpriu na terceira era, nem na quarta, nem na quinta e nem na sexta. E nem tampouco na sétima. Porque quando esse mistério se cumpriu, a sétima era acabou. Porque esse mistério é a segunda vinda. O irmão Branham diz na mensagem, adoção parte 4, não estiver equivocado, ele diz, no parágrafo 41, que o mistério é a vinda. E isso se cumpriu com o sétimo anjo. E aí você diz, mas peraí, irmão, isso se cumpriu com o irmão Branham? Sim, por que se cumpriu com o irmão Branham? Porque o irmão Branham, como o anjo terreno, ele teve um encontro com o anjo celestial, com o sétimo anjo celestial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que se cumpriu aquilo que tinha que se cumprir na voz do sétimo anjo. E muitos pregadores dessa mensagem, que diz de lábio que crê no irmão Branham, mas é só de lábio, é só de cabeça, só de mente. Aí fica negando as coisas que aconteceram em 63, irmão. E dizendo que está algo acontecendo hoje. Me diga, o que está acontecendo hoje? Me diga. Tem alguma revelação nova que está acontecendo hoje? Não, irmão. A revelação que eu estou aqui trazendo, ela aconteceu em 63. E hoje estamos sendo beneficiados com os acontecimentos que aconteceram em 63. A primeira ressurreição aconteceu, qual foi o ano? Agora? Claro, agora tem muitos irmãos, quando ele reconhece a posição, eles estão casando. Mas aonde aconteceu o casamento? Foi em 63. Aonde a primeira ressurreição aconteceu? Foi em 63. Aonde o Cordeiro saiu do trono? Agora? Não, em 63. Agora nós estamos se beneficiando com os acontecimentos que aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro. É isso que precisamos entender. E por não entender isso, por não ter esse entendimento, por não ter a mente aberta para isso, irmão, nós fazemos confusão. E quando falamos que o último leito entrou, a era acabou, a intercessão passou, a misericórdia acabou, os irmãos ficam, meu Deus, o que está acontecendo, irmão? Eles não conseguem entender a presciência de Deus dentro da abertura dos 7 selos. Vamos ver o que aqui a Bíblia fala sobre isso, irmão. Sobre essa presciência de Deus. Vamos aqui para o Evangelho de João. Olha, o próprio Jesus falando sobre a presciência de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 ao 39. Ler, conhecer, muitos conhecem. Agora, e o entendimento? Para você entender, precisa da revelação. Do 37 ao 38, do capítulo 6, 37 ao 39, no capítulo 6 do Evangelho de João. Veja, são palavras do próprio Jesus. Aqui na minha Bíblia,
tudo aquilo que Jesus fala, as letras são vermelhas. Não sei o que dá para ver aí, mas as letras são vermelhas nas palavras que Jesus fala. Olha o que ele diz aqui, ó. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ó, que coisa tremenda. Olha a presciência de Deus. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci. Quem desceu em 63? Foi quem? Não foi Cristo? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas eu ressuscitarei no último dia. Olha que escritura. Vamos agora para Romanos. Agora a gente viu Jesus falando, agora vamos ver Paulo, o primeiro mensageiro da era, falando. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Veja aqui o que é que o primeiro mensageiro, o profeta, fala sobre a presciência de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Rapaz. Olha que coisa linda. Olha que escritura tremenda. Vamos mais um pouquinho. Efésios, capítulo 1. De Efésios, olha, versículo 3 ao 5. Veja Paulo falando mais uma vez sobre essa presciência de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Olha, irmão, que coisa tremenda. E aí, irmão? E por que os irmãos têm medo quando a gente fala que o último eleito entrou, que a era acabou, a intercessão terminou? Aí os irmãos ficam, mas eu nasci nos anos 80, eu nasci em 2000. Não, irmão, mas a presciência de Deus não importa com onde você nasceu, mas que você está na presciência de Deus. Ele te chama, ele vem, você aceita. Pra quê, irmão? Medo. Ter medo disso. Esse é o problema dos crentes da mensagem, sabe? Agora, vamos ver, irmão, o que é que o nosso profeta fala sobre essa presciência. A gente viu o que Jesus falou sobre a presciência, a gente viu o que Paulo falou. Agora vamos ver o que é que o profeta fala, o profeta. E veja só, o nosso assunto é a presciência de Deus dentro da abertura dos 7 selos. E o que é a presciência de Deus? Vamos ver. Olha aqui, ó, na mensagem, a manifestação dos filhos de Deus. Essa mensagem foi pregada no dia 18 de 5 de 1960, certo? Parágrafo 39. Olha o que é que o profeta de Deus fala. Aí você preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Capite a coisa. Olha o que é que o irmão Brana diz. Agora, eu desejo parar naquelas palavras predestinados. Agora, predestinado não é dizer eu escolhi o irmão Neville e eu não vou escolher o irmão Barry. Aquilo não é isso. Então, o que é predestinado? O que é predestinação? Aquilo não é isso. É a presciência de Deus, que sabia qual seria
correto e qual estaria correto e quem não está. Olha, é a presciência de Deus que sabia qual seria correto e qual não seria correto. Então, através da presciência, Deus sabendo o que ele faria, ele predestinou através da sua presciência para fazer todas as coisas operar junto para o bem daqueles que o amam a Deus, que ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas junto em uma, que é Jesus Cristo. E aí, meu irmão? Você é predestinado? Não importa que você nasceu em 2000, não importa que ainda você vai nascer. Mas quando os selos foram revelados em 63, aberto, especialmente o 7º selo, a presciência de Deus se manifestou ali. É isso que o povo da mensagem precisa ter, esse entendimento, precisa ter essa revelação, precisa captar isso, irmão. A presciência de Deus dentro da abertura dos 7 selos. E o profeta continua aqui, ó, parágrafo 124. Da mensagem, a manifestação dos filhos de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, recorde, Deus predestinou através da presciência que tu virias a isto. Aí, meu irmão, que você foi predestinado, não importa qual ano que você nasceu. Não importa. Você vai a isso. Você vai crer no que aconteceu. Você vai ver nos cumprimentos que se cumpriu com a abertura do selo e com o 7º anjo. E quando eu falo do 7º anjo, eu não estou nem falando do 7º anjo terreno. Eu estou falando do 7º anjo celestial, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora recorde. Deus predestinou através da presciência que tu verias a isto. Todos compreendem isto? E aí? Você está compreendendo isso, irmão? Não importa, irmão, que o último eleito já entrou, mas você já foi predestinado nisso. Quando o último eleito, o 7º anjo, William Branham, entrou, você que estava predestinado foi representado nessa entrada. E nem se preocupe. Agora recorde, Deus predestinou através da presciência que tu verias a isto. Todos compreendem isso? Levante as suas mãos, vê. Deus, através da presciência, te predestinou para entrar na terra prometida. O que é a terra prometida para os que estão hoje? Aí, irmão, o que é a terra prometida para os que estão hoje? O irmão Branham disse, na mensagem Paradoxo de 61, que a terra prometida é a abertura do selo. Leia a mensagem Paradoxo de 61. Já no final ele diz isso. Que a terra prometida é a abertura do selo, é a terra prometida. Então, você foi predestinado, você está na presença de Deus. Não se preocupe, irmão, que a era acabou. Não se preocupe que a misericórdia já cessou. Mas você entrou porque você foi predestinado. Você está na presciência de Deus para entrar. Não fique com medo, não se preocupe com essas coisas. Somente levante a sua mão se você sabe. A promessa é para vós e para vossos filhos, para aqueles que estão longe. Olha. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vocês filhos e filhas. Olha aí, meu irmão, que coisa. Meu Deus, a presciência de Deus na abertura dos 7 selos. Então, por isso que um eleito, um predestinado, não se preocupa com isso, irmão. Ele louva a Deus quando ele sabe que o último eleito já entrou. Eles, graças a Deus, louvado seja Deus, que eu estava ali sendo representado quando o 7º anjo entrou. Meu Deus. Isso é tremendo demais. Vamos adiante. Vamos adiante. A presciência de Deus dentro da abertura dos 7 selos. Mensagem, posição no corpo de Cristo. Pregado no dia 22/5/1960, parágrafo 54. Olha o que aqui o profeta diz. O problema, irmãos, é porque a maioria do povo, a maioria dos irmãos, eles confiam no púlpito. Aí o que é que o pastor faz?
que o pastor é um nicolaíta, ele não está nem aí. Sabe? Ele não está nem aí. Ele só quer saber disso, do dízimo dos irmãos. Não, irmão, mas as mensagens não foi feita só para o pastor, não. Foi feita para o povo eleito. Para aqueles que receberam revelação. Olha aqui, ó. Olha o que o profeta diz. Ele fez criaturas e as criaturas caíram. Olha, ele fez criatura e as criaturas caíram. Então Deus, através do seu infinito olhar, olhou para baixo, pela corrente do tempo, e viu cada homem que seria salvo. Cada homem. Ele sabia disso pela presciência. Olha. Portanto, se ele, através da presciência, soube quem seria salvo e quem não seria salvo, ele pôde predestinar. A palavra não é tão má depois de tudo, não é? Ele podia predestinar porque ele conhecia quem seria e quem não seria. Portanto, em ordem para apanhar aqueles que seriam, ele teve que fazer uma propiação pelos seus pecados. E quem foi essa propiação? Foi Jesus Cristo. Se pudermos querer chegar a isto, somente uns pouquinhos versos abaixo, ele nos predestinou para a vida eterna, sabendo que aqueles colocaria tudo de um lado e não importaria. Qual indiferente isso parecia para os filhos do mundo? Isso não significa coisa alguma para eles, porque eles eram filhos de Deus. Ele chamou. E aí, meus irmãos? Aí está, irmão. A presciência de Deus dentro da abertura do selo. Então, um eleito, um predestinado, ele não se preocupa que o último eleito entrou, ele não está preocupado, porque ele sabe que quando o último eleito, o sétimo anjo, o ministério do sétimo anjo, o William Marlon Branham, o último eleito entrou, ele foi representado nessa entrada. Por quê? O irmão Branham disse que quando o último eleito entra, as revelações vêm sobre as pessoas. Que pessoa é essa? Aqueles que foram representados pelo sétimo anjo. Meu Deus. Pelos eleitos. Eles que recebem a revelação. Primeiro selo, pregado em 1963, parágrafo 59. Olha o que o sétimo anjo diz. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Leia as mensagens. Não deixe as mensagens, sabe, sendo empoeirada nos armários, nem em cima da mesa. Não, pegue ela, leia. Leia a Bíblia também. Agora o cordeiro no tempo da intercessão aqui atrás. Você veja a expressão que o profeta usa aqui, ó. Agora, o cordeiro no tempo da intercessão aqui atrás. Ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. E quando aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Aí o irmão Branham faz a pergunta: você captou isso? Mas será que o povo da mensagem, irmão Branham, está captando? A congregação diz amém, ó. Veja que a congregação no tempo do profeta diz amém. Mas será que eles estão captando? Será que eles captaram isso? Não, irmão, não captaram. Sabe por quê? Porque eles pegaram outro homem e colocaram no lugar do profeta e estão pregando que o irmão Branham tem de ressuscitar numa pré-ressurreição. E quem inventou isso foi a igreja adventista. Porque ele disse que o irmão Branham tem de ressuscitar para cumprir o seu ministério de profeta. Tá vendo aí, irmão? Então eles não captou isso. Agora, quem captou? Aqueles que estavam representados no sétimo anjo, os eleitos. Você captou isso? A congregação diz amém. Predestinação perfeita. Olha o que o profeta diz.
predestinação perfeita, vê? Correto? Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Vê? Vê? Através de sua presciência. Veja, eu estou lendo o parágrafo 59 do primeiro selo. Ele os viu, não através da sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas através da sua presciência, ele sabe quem seria e quem não seria. Então, ele sabe quem é que aceita a revelação do selo hoje e quem não aceita. Uma coisa você diz assim, eu creio no irmão Brana, eu creio que ele é profeta. Mas será que você crê na revelação que ele trouxe, na revelação dos selos? Que Deus usou ele para trazer? Aí é outra coisa diferente. Através da sua presciência, ele os viu. Não através da sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. Mas através da sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Portanto, enquanto houvesse um nome que ainda não tivesse sido esclarecido, declarado na terra, Cristo tinha que ficar ali como intercessor para cuidar daquele nome. 60. Mas tão logo que aquele nome final tivesse sido lançado naquele clocos, ou alvejante, então seus dias de intercessão estavam terminados. Aí ele diz assim, ó, aquele que é sujo, continua sujo. Aquele que é santo, permaneça santo. Vê? Ele deixa o santuário, então se torna o trono de julgamento. Aí daqueles que estiver fora de Cristo, então. Oh, glória a Deus. Irmão, não tenho que explicar isso aqui, está esclarecido. A presciência de Deus dentro da abertura do selo. Eu nasci 10 anos depois da revelação do selo. Os selos foram revelados no dia 28, a nuvem apareceu no dia 28 de fevereiro de 63. O ensinamento sobre os selos foi do dia 17 de março até o dia 24 de março de 63. Eu nasci no dia 24 de outubro. Outubro, mês 10, 24. Agora, olha a soma. Que você pega 4 com 2, dá o quê? Dá 6. As 6 com 10, 17. Dá 16. 16. Mas que você somar, você separar 16, 10 de 6, aí ficar, você soma 1 com 6, dá 7. Olha aí o número 7, no ano que eu nasci. Predestinado, estava na presciência. Quando o último nome entrou, o meu nome, eu fui manifestado na entrada desse último nome. Cada irmão, cada eleito sabe disso, irmão. Por isso que o eleito não se preocupa com isso. Agora, aqueles que se preocupam, ou porque ele não é eleito, ou porque ainda a revelação não veio sobre ele. E o irmão Brana continua, no 61. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Agora isso é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro dos selos, o livro dos selos, ou melhor, o livro selado com 7 selos e rompe e declara, veja, no fim da era agora. Esse fim da era agora, irmão, não é agora não, é de 63, irmão. Depois que acabar a intercessão, tá vendo? Que as eras da igreja tiveram terminado. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa, irmão. A presciência de Deus, a predestinação de Deus dentro da abertura do selo. Irmão, eu quero ler aqui o último parágrafo, que isso aqui é muito profundo, é muito interessante, é muito importante. Preste bem atenção. Veja isso aqui. Quinto selo, pregado em 1963. Quinto selo, parágrafo 87 do quinto selo. Preste atenção. Olha o que é que o profeta ensina. Quinto selo, 87. Irmão, aqui
Eu não estou interpretando, eu só estou apenas lendo aquilo que está nas mensagens da Bíblia. Eu só estou transmitindo aquilo, eu estou passando adiante só, é o eco. A palavra tem, quando Jesus diz assim, ó, aquele que tem vida, aquele que crê em mim tem vida eterna, tem. Essa palavra tem, vem da palavra exo no grego, que significa continuidade. Eu estou apenas dando continuidade àquilo que foi revelado pelo anjo celestial ao anjo terreno em 63. Por isso que lá é o ponto de partida, irmão. Tudo o que está acontecendo aqui, seu irmão, são benefícios que já aconteceu lá atrás. Aqui não está acontecendo nada. Nós estamos apenas recebendo o benefício do que aconteceu em 63. É por isso que o irmão Brana disse na mensagem da festa de trombeta, olhe para trás. Que trás é esse, irmão Brana? É para 63, porque tudo aconteceu ali. Hoje nós estamos sendo beneficiados. As bem-aventuranças aconteceu ali. E hoje nós estamos sendo bem-aventurados, nós estamos sendo beneficiados pelas coisas que aconteceram em 63. Aí vem aqueles que dizem, não vamos ficar olhando só para 63, não. Vamos ficar aqui olhando aqui. Aqui o quê? O que está acontecendo agora em 2024? Me diga. Não, irmão. Que você recebeu alguma coisa da revelação da palavra, é porque você está sendo beneficiado pelaquilo que aconteceu lá atrás, em 63. Porque foi com o 7º anjo que isso aconteceu. Hoje, eu estou sendo beneficiado por esses acontecimentos. 87 do 5º selo. Mas a razão pela qual ele revela, segundo eu entendo, é porque o mistério do livro da redenção, à medida que o anticristo está sendo revelado, e ao mesmo tempo que a igreja se vai. Olha, ao mesmo tempo, irmão, que o anticristo está sendo revelado, porque foi revelado. Quando foi que a revelação veio sobre o anticristo? Agora? Hoje? Não, lá atrás. A igreja se vai, quer dizer, a igreja está subindo. Você veja que por isso que o irmão Brana disse para o 64 da mensagem do arrebatamento. O arrebatamento é uma revelação para a noiva e ela está esperando. Então, o que faz a noiva subir é a revelação dos trovões. Mas a razão pela qual ele revela, segundo eu entendo, é porque o mistério do livro da redenção, à medida que o anticristo está sendo revelado, e ao mesmo tempo que a igreja se vai. Estas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja. Olha. O reino de Deus hoje, irmão, eu vou dizer algo aqui. O reino de Deus hoje, todo mundo sabe que o que é o reino de Deus? É o batismo com o Espírito Santo. Mas hoje, e esse hoje começou em 63, o reino de Deus hoje é diferente do reino de Deus durante as eras. Eu tenho um vídeo lá no meu canal intitulado O Reino de Deus depois das eras. Assiste lá, que eu mostro lá na mensagem na Bíblia que o reino de Deus hoje é diferente do reino de Deus durante as eras. E ao mesmo tempo que a igreja se vai, estas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja, de modo algum. Isso é certo? Então, longe da era da igreja, pois esse tempo a igreja é absolutamente arrebatada. O rapto, a primeira etapa do rapto é a revelação, irmão. O arrebatamento é dividido em 3 etapas: revelação, dispensação e ida. Nós já estamos nas 2 etapas do rapto, que é a revelação e a dispensação. Só falta a última etapa, que é a ida. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse. E não retorna até ela voltar com o seu rei, no capítulo 19. Agora veja isso aqui, olha o que o irmão Brano diz. Porém, estes selos aqui... Agora, veja aí, irmão. Olha aí a presciência de Deus dentro da abertura de selo. Porém, estes selos aqui estão fazendo o que, irmão Brana? Revelando o que tem sido, quer dizer, o que aconteceu durante as 7 eras, o que estava acontecendo quando o 7º anjo estava na terra, e o que será. Oh, glória a Deus!
Louvado seja teu nome, Senhor. Isso é tremendo, irmão. Então, para que, meu irmão, você ter medo? Ah, o último eleitor entrou, o que vai ser de mim? Então, o que a gente está fazendo aqui? Olha aqui, irmão, a resposta. Porém, esses selos aqui estão revelando o que tem sido, o que é e o que será. Vê, agora é o que é para ser, para a era da igreja. Foi revelado através desse selo. E agora observe o que acontece. Aí, meus irmãos, essa é a verdade. A presciência de Deus dentro da abertura dos selos. Oh, glória a Deus. É por isso que o eleito não está nem preocupado. Ele acha até bom falar que o último já entrou, porque ele sabe que ele foi representado lá. A abertura dos selos alcança, irmão. Não importa que você nasceu em 80, em 90, 2000, 2005, 2006, ou que ainda você vai nascer, mas que você for um predestinado, a revelação dos selos te alcançará. Amém? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus nos ajude, certo? É o que eu peço. Eu não estou aqui para falar contra ninguém, nem contra ninguém, nem tirar você da sua igreja. Eu estou aqui para ajudar você, para você olhar para a mensagem. Esqueça os púlpitos. Não fique só, leia as mensagens, leia a Bíblia. Certo, meu irmão? Esse é meu trabalho aqui. Eu quero ajudar você, para abrir sua mente, para você entender a mensagem que Deus nos deu, tá bom? Que Deus nos ajude, nos abençoe. E você que não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreva no canal Jailson HMTV, para nós ajudar mais irmãos que precisam, que precisam conhecer essas coisas maravilhosas, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, dê o like. E não se esqueça de apertar o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo no canal, você recebe o aviso aí automaticamente que tem vídeo novo, tá bom? Que Deus nos ajude e, se Deus permitir, na próxima nós voltamos aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, tá bom? Shalom para vocês e que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.